rapaziada, acabou, né, a fase oitavas de final e tivemos aí, deu a lógica, né? Deu a lógica nessa quinta-feira. Vasco passou sem dificuldade pelo CSA e o Cruzeiro passou sem dificuldade pelo CRB, né? Lógico, o primeiro jogo foi 0 a 0 em ambos, mas o segundo jogo sem dificuldade. E nós temos aqui os classificados para as quartas de final: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e o Botafogo. Esses são aí os 8 times que vão disputar as quartas de final, que, né, terá sorteio hoje, daqui a pouquinho, às 10 da manhã. Não é às 10 que vai sortear, né? Vai ter aquele protocolo, aquela coisa chata de evento, e explica tudo de novo, e blá blá blá, e bibi, da CBF. E depois, né, às 11 horas, sei lá, deve estar sendo aí definido os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo vai enfrentar um desses 7 times aí que estão junto com a gente, né? Não tem coisa de potes, né? Todo mundo no pote só. O Botafogo pode enfrentar qualquer um desses 7 adversários, né? Vai definir quem é o mandante do primeiro jogo e do segundo. E só que a novidade é que a partir desse sorteio, esse será o último sorteio, na verdade, né, da Copa do Brasil. Vai sortear quem enfrenta quem agora nas quartas e também o caminho até a final. Ou seja, digamos que o Botafogo cai para enfrentar o Vasco, por exemplo, clássico carioca. Aí vai definir que o vencedor do jogo A, que é Botafogo e Vasco, vai enfrentar o jogo B, que é Atlético Mineiro e Paranaense, né? E o vencedor do jogo C, que é Corinthians e Cruzeiro, vai enfrentar o jogo D, que é Fluminense e Bahia. E logicamente a gente sabe que depois disso é a final, né? Então, daqui a pouco saberemos qual é não apenas o adversário do Fogão nas quartas, mas, se Deus quiser, avançando para a semi, para a final, qual é o caminho que a gente vai ter que enfrentar até a glória inédita de ganhar essa Copa do Brasil, que é o único título dos obrigatórios, que um dos 12 grandes times do Brasil tem que ter. Quem eu ia querer enfrentar aí? Cara, o Fluminense é freguesaço nosso, né? E o Galo também. Então não seria má ideia enfrentar Galo ou o Fluminense. Mas, pegando por facilidade de nível de força dos adversários, logicamente os mais fracos são Vasco e Atlético Paranaense. E você? Qual é o time que você quer enfrentar na Copa do Brasil? Ou você acha que não tem que escolher, quem vier veio? Bota nos comentários aí a sua opinião e bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo. Daqui a pouco a gente retorna. Correção. Não sei de onde esse imbecil aqui tirou que o sorteio seria hoje, sexta-feira. É terça-feira. Terça-feira, né, da semana que vem, a gente vai descobrir aí qual é o caminho do Fogão para a final da Copa do Brasil. Agora sim, bora pro vídeo, depois a gente volta. Tá passando pelos times já classificados, que aguardam o sorteio terça-feira, para as quartas de final, o Botafogo avançou com outra vitória em cima do Bragantino. Venceu o primeiro jogo por 2 a 0 no Nilton Santos, no tapetinho, e ontem venceu por 1 a 0 com reclamação do gol do Bragantino, do gol anulado do Praxedes no primeiro tempo, hein, Basta? Realmente esse gol aí ia fazer diferença na partida, né? Se confirmado, o gol ia fazer com que o Botafogo sofresse um pouquinho. Não foi isso que aconteceu dentro da partida, foi um jogo controlado pela equipe Botafogo, e essa assistência do Danilo aí é qualquer coisa, né? Que assistência, passe, que passe. Absurdo. Que jogador com muita qualidade que já vem mostrando no Botafogo, com essa assistência vai ser um jogador importante para a temporada, um jogador que consegue aliar muita velocidade de pensamento, muito competitividade e técnica, né? Essa assistência não é para qualquer jogador. E o Botafogo, ele ganha profundidade na sua equipe. Isso que o Ancelotinho, né? Que a gente chama, o Ancelotinho, eu acho que é isso que ele quer, né? A profundidade de conseguir mexer a equipe que vai ter. São três competições importantes que o Botafogo tem para a temporada e que ele precisa ter esses jogadores. E ontem foi um dia para isso. Um jogo controlado, ganhamos o jogo e agora temos uma sequência aí. O Campeonato Brasileiro precisa retomar, perdeu em casa para o Cruzeiro, vai ter um jogo importante também na Libertadores, classificou, então é um jogo importante. Copa do Brasil o Botafogo não tem, então
um título inédito também para o torcedor e está almejando isso também. Hoje eu encontrei com o Marçal antes do Ontem ganhou uns minutos. Antes e ele falou disso, que é um título que os jogadores querem, né? Principalmente os jogadores que estavam aqui e sofreram em 23, ganharam no ano passado. Um título inédito da Copa do Brasil seria importante para marcar mais uma vez a história do Botafogo. Botafogo avançando, então, Bragantino eliminado da Copa do Brasil. Gostei da lista aí dos treinadores, só bons trabalhos. Vamos trazer agora, direto das nossas redes sociais da TNT Sports, e o torcedor do Botafogo tá em polvorosa, né, ô Joãozinho? A indicação, os indicados, na categoria Melhor Clube. O Botafogo aparece na lista. E aí essa também é uma categoria que pode gerar algum debate, ó. Clube do ano. Os indicados no futebol masculino são Barcelona, Chelsea, Liverpool, Paris Saint-Germain e o Botafogo, o único não europeu nessa lista. Lembrando que o período, tá, gente, que conta para as indicações, né, para validar aí cada um dos prêmios, é o de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. Então vai até o fim da Copa do Mundo de Clubes, começa lá no início da temporada europeia na temporada passada, né, no ano passado, e nesse período o Botafogo conquistou Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí, surpresa o Botafogo aparecer? Como é que vocês encaram isso daí? O Paris Saint-Germain é muito favorito a ganhar clube do ano? Paris Saint-Germain é muito favorito. Me surpreende que tenham colocado, mas eu acho justo, tá? O campeão da América e o campeão brasileiro sendo o mesmo. E ainda tendo feito um Mundial bastante digno, né? Assim, ganhou do Paris Saint-Germain, por exemplo, no Mundial. Administrou uma derrota contra o Atlético de Madrid, porque podia administrar como fez. Que esteja. É mais ou menos na linha dos técnicos. Ali faltou o Napoli e entrou o Botafogo, né? Foi a substituição que teve em relação aos treinadores da lista que a gente viu anterior. Porque ganhar uma Libertadores e ganhar um brasileiro vale mais do que ganhar um Scudetto italiano. Então acho certo que entre os 5 principais clubes da temporada, que um deles seja o campeão da América do Sul, eu acho que é absolutamente correto. Eu só preferiria que fosse time e não clube. Porque clube você pensa um pouco em gestão. E nesse momento é um pouco contraditório com as notícias que estão saindo do Botafogo, né? Acho que o próprio torcedor sente um pouco isso. E quando você olha para outros trabalhos também. Mas é isso, olhando para campo e bola, totais méritos e tem que estar mesmo. E que bom que olharam para o campeão da América e o campeão brasileiro, porque o Botafogo merece estar aí, mas também acho que mais uma vez vai ser poupa-tempo, vai para Paris. Até porque no conceito de SAF, o time ele está fora do clube, né? Botafogo, nesse caso. E aí, Clarinha, como é que você vê os indicados? Não, sem dúvida, para mim o PSG é uma temporada histórica do PSG, uma temporada inédita do PSG. Não é que o PSG fez uma grande temporada, ele fez a melhor temporada da sua história. Então, se a gente for para esse conceito, para mim, sem nenhuma dúvida, é esse PSG. Mas eu também eu concordo com os meninos, eu gosto do Botafogo na história. Torcedor do Fogudo tá feliz da vida aqui, hein? Mandando muitas mensagens no chat. O glorioso tem que respeitar. Igual quando ele falou aqui, lembra, Brandão, que o Botafogo ia ser rebaixado? Sim. Aí depois ele nunca falei isso, nunca falei isso. Ele chegou, o Botafogo vai cair. Aí agora nunca falei isso, não. Tá vendo? O Jorge fala as coisas e não assume. Vamos falar de quem agora? Vitor Costa. Pode ser o Fogão, né? Vamos falar do Fogudo, então? Sim. Glorioso. O meu grande amor, te amo, Fogô, te amo, Fogô. Te amo, Fogô, te amo, Classificação delicinha do Botafogo. Teve o susto lá causado pelo Praxedes. Dois sustos, na verdade, né? Foram 2? Aquele choque do Marlon Freitas. Sim, é verdade. O jogador do... Cara, ele saiu de ambulância, deixou a né? galera preocupada, né? Porque ele caiu desacordado, precisou sair de ambulância, mas foram 2 sustos, na verdade. Então fala do Fogão pra mim, meu parceiro Rodrigo. Vamos lá. Brandão. Eu posso rapidinho? Fala. Desculpa interromper vocês, tem alguns ouvintes que estão falando aqui no chat que eu peguei um remédio de pressão na minha mochila. Não foi remédio de pressão. É a pastilhinha da garganta, cara, que eu gosto de chupar a pastilhinha. Tá ruim a garganta, Vitor Costa?
Não, então, tá, porque essa mudança brusca de temperatura do Rio de Janeiro não tá me fazendo bem. Mas vou vai dar embora, pra sustentar tá? o jogo. O Brandão narra. Vai dar. Tu chupa ou tu morde? Não, chupa a pastilha. Não, se morder a pastilha acaba antes. A pastilha Pois é cara, é. né? Não pode. E corre o risco de quebrar o dente. Sim, mas fica tranquilo que tá tudo sob controle pro jogo. Posso ir embora, Pode ir né? embora, pode ir embora, cuidar do Breninho. vai. Agora somos só nós, a Vitor Costa. Sim, é verdade. Mas pode cuidar do Breninho em paz, vai lá. Vai lá, Rodrigo Brandão, do Botafogo. Vamos lá, falar do Fogão. Depois dessa vitória e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, Botafogo poupou alguns titulares, colocou uma equipe mista ontem. Esses titulares, jogadores que vinham atuando por alguns jogos, né? E o Botafogo, como não tem opções, principalmente para o ataque e para a zaga, se viu na necessidade de colocar esses jogadores aí que acabaram dando conta do recado. O Botafogo conseguiu se impor. Não foi um grande jogo do time, né? Mas valeu pela vitória, valeu pela classificação. Como o Breno falou, teve esse susto aí do gol do Prachetes que foi anulado, mas a vitória veio com o gol do Savarino, outro jogador que está voltando a ter o seu bom futebol que havia sido perdido, né? Ele aos poucos vai retomando o bom futebol com um passe sensacional do Danilo, que entrou na vaga do Marlon Freitas, que saiu, como eu falei, depois desse choque com o jogador do Red Bull Bragantino, deixou o campo na ambulância, foi para o hospital, tá tudo bem com o Marlon Freitas, ele voltou inclusive com a delegação para o Rio de Janeiro, porém o Botafogo precisou recorrer ao protocolo de concussão cerebral, fez essa substituição, o Danilo entrou na vaga do Marlon e 69 segundos depois ele deu o passe para o Savarino fazer o gol da vitória. Passe sensacional desse jogador que... Achei muito específico, 69 segundos. 69 segundos. 1 minuto e 9 segundos. Eu achei que você fosse falar 1 minuto e 9 segundos. Poderia ter falado também. Eu achei muito específico, mas tudo bem, vai. E a gente vai ouvir agora o David Ancelotti. Vai ouvir o David Ancelotti, hein? Vamos ouvir o David Ancelotti mais uma vez. Eu já avisei o operador aqui. Ele vai falar sobre esse rodízio que ele promoveu no jogo de ontem. Rodízio importante para colocar em campo, em ação, os jogadores que ele ainda não havia colocado. Ele fala aqui no Papo 2, fala David Ancelotti. Dentro não influi, tem aqui um ambiente protegido, onde os jogadores podem se centrar, focalizar nos jogos. O rodízio, vou fazer sempre a escalação para poder ganhar o próximo jogo. Acho que nesse jogo precisava a gente de um pouco menos de domínio de bola, mais de atacar as costas deles. Por essa razão, jogar sem um 9. Acho que Savarino ha feito o trabalho muito bem, com um gol também, então feliz por ele. Dar descanso aos jogadores que podem estar cansados também, e jogadores que vamos precisar nos próximos jogos, que vão ser muito importantes para Botafogo. Tá aí o David Ancelotti, ele falou no início sobre esse imbróglio que está havendo na justiça, né, entre o John Textor com os investidores da SAF, da Eagle. Ele disse que isso não interfere dentro de campo, os jogadores estão blindados. Esse foi o início da palavra do David Ancelotti. Depois ele falou sim do rodízio, falou do Savarino. Um detalhe interessante, que o Savarino não marcava desde o dia 26 de abril. 26 de abril, mais de 4 meses. Irmão, muito tempo que o Savarino não marcava. Justamente esse período que ele ficou sem ter grandes atuações. Voltou nos últimos 2, 3 jogos, ele vem tendo boas atuações. Ontem conseguiu marcar novamente, coroando essa classificação à próxima fase. Vamos falar agora do John, cara. O John tá voltando, irmão. John nem foi e já está voltando. A volta dos que não foram. Já diria aquela musiquinha do Topa Tudo por Dinheiro. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Eu via também. Se vou, não sei se eu fico. Se fico, não sei se eu vou. Não vai não. Ele não vai não. Vamos ouvir o John aqui na Transamérica. Não, o John não falou. Não vai não. Ele não vai não. Agora eu entendi. Então, cara, o John estava acertado entre o West Ham e Botafogo. No entanto, o staff do jogador ainda não havia acertado com o clube, com o West Ham. E esse acordo não aconteceu. Houve então esse impasse. O John estava pronto para viajar, foi tirado da lista de relacionados do jogo de ontem.
porém houve essa reviravolta, não houve o acordo, então o John não viaja e já pode se reintegrar ao elenco, já visando as competições que terão pela frente. Aí, o Botafogo, que já tinha acertado tudo com o Neto, goleiro que estava no Bournemouth da Inglaterra, já tudo acertado, cara. Inclusive fez os exames preliminares ontem, hoje iria fazer esses exames, concluir os exames, né, para poder ser anunciado. E o Botafogo, com o retorno do John, passa a ter 5 goleiros no elenco. Se bem que a gente não sabe ainda, o Neto não foi anunciado. Meu Deus do céu. Eles só estavam aguardando o desfecho da negociação do John. Pode vender o John para outro time também, né? Pode vender o John para outro time. Resta saber se tem interessados, que vão pagar os mesmos 10 milhões de euros que o West Ham iria pagar. Mas a verdade é que o Botafogo hoje tem 4 goleiros, pode ter 5 se acertar com o Neto. E aí, meu irmão? Meu Deus. Haja goleiro para um time como o Botafogo. Só joga um por vez, né? Um futebol por vez. só joga um, né? E o Léo Link não comprometeu ontem não, né? Não, teve primeiro lance do jogo foi a bola na gaveta do Praxedes ali, né? Pra montar um time de futebol de salão, né? Nem dois Johns pegavam aquela bola ali do Praxedes. Um golaço. Olha a bola do Praxedes! Já diria o filósofo contemporâneo. Se o John está voltando, um jogador que pode estar de saída, que falamos agora há pouco, é o Savarino. O Al Rayyan, segundo informações do nosso colega André Hernan. Treinado por quem? Arthur Jorge tá querendo o Savarino. Meu Deus, hein, Arthur Jorge? Tá querendo desfalcar o Botafogo de qualquer maneira. Como ele desfalca o Botafogo? Primeiro foi o Gregory e agora tá querendo o Savarino. Lembrando que a multa rescisória dele... a TV do clube também? Deixa quieto, vai, segue. A multa rescisória do Savarino é de 20 milhões de euros. Então, se quiser tirar, vai ter que pagar os 20 milhões. Deve ter, né, esse dinheiro, né? O clube do Catar, endinheirado, relevou o Gregory. Guerreiro. Então, vamos aguardar aí as próximas horas para saber se vai ser formalizada essa proposta para tirar. E, para encerrar o noticiário do Botafogo, Cris Ramos. Quem é Cris Ramos? Atacante espanhol, 28 anos, ele é do Cádiz, da Espanha, tem 1,90 m, o Botafogo está praticamente acertando o contrato com esse jogador. Ele viria para ser ali o substituto ou disputar vaga com o Arthur Cabral. É um jogador que tem um bom porte físico, né, como eu falei, tem 1,90 m, mesmas características do Arthur Cabral, mesmas características do Taremi e do Rafa Mir, jogadores que o Botafogo esteve interessado, mas que não concluiu a negociação. Então, Cris Ramos é o nome da vez para ataque no Botafogo. Então, muito próximo do acerto, está por detalhes essa negociação, Breno. Beleza, valeu, Rodrigo Brandão, com o panorama completo aí do Botafogo, essa situação do John e do Neto. Cara, quando eu ouvi mais cedo no Papo 1, começou esse assunto, né? O John talvez fique, eu pensei não só no John, mas no Neto também. Porque o Neto também começa a ver, o cara começa a projetar, já tá mais de uma semana, acho que no noticiário, 10 dias pelo menos, eu acho, né, falando sobre isso, o nome dele rodando, o cara começa a projetar, vou voltar pro Brasil, vou pro Rio de Janeiro. Fazendo pré-temporada no Bournemouth, lá nos Estados Unidos, já está no Brasil, aí imagina, não vamos fechar mais com você não. Então, é uma loucura. Se pode acontecer, pode, mas a cabeça do cara fica louca. Agora seria até pela credibilidade do Botafogo no mercado, seria interessante fechar. Sim. Só que assim, só joga um, né? Só joga um. Tá confirmado. Mas, ô Vitor, acho que o jogo de ontem do Botafogo, pra gente poder embalar os assuntos, mas pra gente fechar também um pacotão, é o seguinte, a classificação do Botafogo da forma que foi, eu acho que dá muita moral pro David Ancelotti, por ser o início de trabalho dele, é o início de carreira dele como treinador. O início conturbado, que era normal, esperado, a gente esperava isso. O time vem numa grande evolução, eu acho. E foram 2 jogos muito tranquilos do Botafogo na Copa do Brasil. Sim. E dão essa moral. A Copa tem esse peso. A gente falou tanto do Vasco, vai falar do Flamengo, do Fluminense também. E eu acho que a moral que dá pra ele embalar um trabalho bom nessa parte final que a gente vai entrar da temporada daqui a pouco, passa muito por isso. A Copa eu acho que vai dar esse embalo legal pra ele, hein, ô Vitor? Claramente houve uma inversão de prioridades agora. A Copa do Brasil, certamente na hierarquia, vai ficar à frente. O Botafogo está a 5 jogos de um título inédito e é o último que falta, né? O Botafogo já ganhou praticamente todas as competições recorrentes. Claro que faltam as Recopas, que o time não ganhou esse ano, mas dos títulos
tradicionais do futebol brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Botafogo ganhou 2 deles no ano passado, falta a Copa do Brasil, o torcedor quer muito esse título e me parece que é o mais acessível para o Botafogo. Uma classificação tranquila, tem Libertadores já na semana que vem, tá muito claro que ele não vai conseguir repetir o time em todos os jogos. Foi legal dar um descanso até pro Arthur Cabral ontem, ele tava precisando. Agora, nosso Mastriani prestigiadíssimo, né? Nossa senhora. O Tuco foi improvisado do centroavante no começo do jogo, depois o Savarino jogou por lá e nada do Mastriani. Agora o Botafogo buscando mais um reforço, né? O Cris, tomara que seja um bom jogador. Eu entendo que o Botafogo precisa sim de outro atleta com essas características que são fundamentais para o estilo de jogo do David Ancelotti funcionar, mas é uma classificação que passa segurança sim para o trabalho dele, que é um trabalho que ainda está muito no início, mas nas Copas você consegue sustentar tendo jogadores de qualidade como tem o Botafogo. Vamos ver quem vai ser o adversário, né? Terça-feira a gente vai conhecer o adversário do Botafogo. 14 minutos em campo que o Mastriani teve. Incrível, né? Prestigiado. Com o time misto, sendo que do meio pra frente mudou praticamente todo mundo. Isso, com o resultado já praticamente garantido, a classificação garantida. 2 homens a mais, né? O Bragantino teve 2 jogadores expulsos e só assim o Mastriani entrou no jogo. Ele parece que não goza de muito prestígio aí com a comissão técnica, não. Ele não faz o quê? Não goza de muito prestígio. Ó, o Seji Esteja tá por aqui no chat, tem algumas mensagens por aqui, ó. O Jorge Tavares falou que o Botafogo jogou com o regulamento embaixo do braço. O Renato Alonso tá por aqui também, o André Azevedo, o Rodrigo Pezão. Tinha umas outras aqui também que falaram do Vitoca, que o Vitor Costa tá chupando a pastilha antes, né? É importante fazer isso, porque faz bem pra garganta. Sim. Eu também gosto de ter uma pastilhinha também sempre na mochila. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.